Então, seria um elemento contextual que eu esqueci de elencar com vocês, que essa discussão de qualidade da pesquisa qualitativa, raramente a gente faz, né? A gente, em 2012, João e eu oferecemos uma disciplina juntos, que era uma disciplina só sobre análise de dados qualitativos, foi quando a gente começou a trabalhar com esse texto. Foi a primeira vez que a gente colocou ele em discussão com os alunos e colocou como um tópico de discussão para os alunos. O João tinha lecionado metodologia no semestre anterior e a gente decidiu montar um curso específico sobre análise, que é um elemento que a gente vê mais de maneira mais panorâmica na disciplina de metodologia, e fizemos esse curso. Nesse curso, a gente fez a discussão sobre qualidade na pesquisa qualitativa, usando o texto da Lapierre, e também uma discussão que o Flick propõe, que é muito interessante. Mais recentemente, em 2018, não sei, acho que foi, enfim, ou foi no primeiro semestre do ano passado, ou no ano anterior, João Zé Newton e eu demos um curso sobre qualidade da pesquisa qualitativa. Foi uma disciplina inteira só para discutir esse elemento, porque o mais comum é a gente não discutir, né? Salvo nas bancas, quando a gente recebe uma recusa terrível de um parecerista, né, na submissão para a revista, que a gente se dá conta de que a pesquisa pode não estar bem narrada, ou ela pode não ter, de fato, um percurso em que esteja clara a qualidade dessa pesquisa. Então, essa é uma discussão que a gente faz pouco, a gente encontra um material, em compensação, essa discussão é vastíssima no circuito anglófono de pesquisa qualitativa, por isso a gente está trazendo para vocês eu fui falar que eu ofereci texto com o João, que eu estou trazendo aqui para vocês da Sarah Tracy, porque esse é um texto bastante citado nas discussões internacionais sobre pesquisa qualitativa. Discutir a qualidade da pesquisa qualitativa nos dá a possibilidade de dialogar para além de buscar a validação dos nossos pares, né? Porque tem outro jeito de construir a ilusão de que uma pesquisa tem qualidade quando eu estou amparada num diálogo quase que exclusivo com os meus pares. Ou seja, um pesquisador que trabalha com psicanálise sendo capaz de discutir a pesquisa dele apenas entre psicanalistas, ou psicólogos sociais discutindo a pesquisa deles apenas nos circuitos da Abrapso, esquecendo que parte das nossas pesquisas interessa para além dos nossos pares e do nosso prestígio acadêmico, né? Deveriam ser, então, comunicáveis numa linguagem que faz sentido para o mundo, e não apenas para quem é versado nas teorias que a gente domina, né? Então, a proposta que a Lapierre nos apresenta, o que eu acho interessante nela desde a primeira vez que a gente trabalhou com esse texto em 2012, é essa dimensão operacional que ela vai apresentando ao longo dos argumentos, o que eu acho perfeitamente traduzível em qualquer pesquisa qualitativa, e deveria fazer parte do nosso cálculo essa preocupação com a qualidade. A qualidade da nossa pesquisa ela é dada também por outros elementos que não são aqueles da cientificidade clássica, né, porque, aí a gente acompanhando os argumentos dela entende perfeitamente, não operamos com os mesmos parâmetros, né? Os nossos métodos, eles são mais diversificados, as nossas teorias, elas podem até ser hegemônicas em um ou em outro contexto, mas, e além disso, a complexidade do nosso objeto é diferente de fazer, sei lá, eu não consigo nem imaginar uma pesquisa, sei lá, uma foto, falar que a foto como é que chama aquilo do buraco negro foi uma coisa pouco complexa, é muita ingenuidade, mas enfim, não é um objeto que seja apartado da nossa experiência como seres humanos. Quase sempre os nossos objetos, eles nos jogam para um terreno em que nós também estamos implicados, né? Então esse é o ponto.
E aí, se no plano operacional, para entender a subjetividade atravessando o processo de pesquisa, a gente tem aquelas operações lá que ela nos apresenta, né, o diário, a triangulação de fontes, a permanência prolongada no seu contexto de interação. Aqui, nas situações naturais, então, nessa dimensão da pesquisa, né, que ela se faz no cotidiano, em contextos bem marcados, e em processos interacionais e de ação humana também bem marcados, a definição das situações em que a gente desenvolve as pesquisas, elas permitem isso que ela chama de uma observação em profundidade, né, elas permitem que, então, se a Rose, que apresentou aí um pouco do que poderia ser uma triangulação de fontes no trabalho dela, nos traz uma descrição do que se passa numa cena observada, do que se passa num texto jurídico, do que dizem juristas e mesmo jovens envolvidos com esse cenário, por exemplo, a possibilidade de uma definição mais ampla desse cotidiano em que se inscreve um sujeito perigoso. Estou aqui viajando, tá, Rose? Eu sei que seu objeto é mais sofisticado do que isso. Ela fica mais inteligível para alguém que é não psi. Então, se ela desenvolve essa cena com riqueza de detalhes e descreve essa cena numa amplitude mais rica, o que acontece é que ela pode apresentar isso para um gestor de política pública, né, e fica um texto compreensível para além do umbigo dos psicólogos sociais, né, ou enfim, a possibilidade de afirmar a validade desse material empírico, dado esse contexto descrito amplamente, dados esses resultados descritos em profundidade, aumentam a qualidade do seu relato de pesquisa. É sempre uma qualidade do relato de pesquisa, né, que deve ser, então, o mais fiel possível à trajetória que, de fato, foi feita. Esse outro ponto da abordagem indutiva como modelo preferencial, ou de se manter o plano de pesquisa em aberto, tem a ver com um debate que ela antecipa, que alguém vai trabalhar com teoria fundamentada nos dados? Ou já ouviu falar disso? Gostaria de ouvir falar disso? Nunca ouvi falar, Luciana, mas parece bem interessante. Se você puder explicar um pouquinho melhor, às vezes cabe até para o meu tipo de pesquisa. Legal. Onde é que essa pessoa... Tem alguém me cutucando aqui. Não, alguém me cutucando são vocês no chat. Gostaria, Charles. Não conheço, gostaria de saber, também gostaria, então. Tentando fazer um resumo mais enxuto, uma das primeiras reações, grounded theory, exatamente, Juju, que é o que a Maristela está trabalhando, é uma abordagem sociológica, uma abordagem metodológica que conseguiu grande prestígio como um método qualitativo como uma oposição à sociologia dos macrocontextos, e que se fazia sem uma aproximação com as cenas mais complexas do cotidiano, né? O que se tinha nas ciências humanas era um viés bastante positivista, ou dos métodos experimentais, ou das grandes enquetes, dos surveys, né, das escalas de medição de comportamento, né, na cena até os anos 50, especialmente quem não estava na escola de Chicago. Maristela foi sua professora. Sério, Érica? Que bonitinho. E Betim? Você é egressa de Betim, Érica? Ai, que legal. Então, a Maris é me orientando. Você acredita nisso? Tadinha, ela sofreu muito estudando psicologia social, depois sociologia. Você sabe que ela está na Alemanha, né? Pois é. Então, a Maris estudou bastante e está fazendo um trabalho formidável com a Grounded. Então, ali, pesquisadores insatisfeitos com esse modelo de ciência começam no mundo inteiro a produzir experiências como
na esteira dessa discussão que é funda em Lapierre, de uma reconsideração da dimensão humana no seu cotidiano, nos contextos, nos termos de Lapierre, naturais, e o que se tinha de modelo de pesquisa, você tem um construto teórico nas pesquisas em ciências humanas, um construto teórico, e por meio de experimento ou de medições de comportamentos de massa ou individuais, você conseguiria, então, fazer um objeto científico de verdade, uma pesquisa científica de verdade. Então, o ponto de partida era sempre a teoria, né, a teoria já acumulada, da qual se derivaria a questão de pesquisa. Então, esse é um modelo dedutivo, né? Você tem uma antecipação teórica, seja ela uma teoria operacional, né, da observação direta, e aí a relação com a hipótese ela é uma relação dura, né, significa que você vai ter que testar essa hipótese. Não é que não existissem alternativas, elas não tinham legitimidade de ciência. Vamos pensar que a psicanálise é bem anterior a isso, vamos pensar que o interacionismo simbólico, Weber, tudo isso está antes, mas a legitimidade como ciência ainda era um campo de disputa, né? A ciência com C maiúsculo era hegemônica. Então, o que ela chama atenção aqui nessa abordagem indutiva de inspiração na grounded, ou na teoria fundamentada nos dados, é que esses dois caras, o Glaser e o Strauss, eles desenvolveram um trabalho de observação e construção de um volume de dados impressionantes e se recusaram a trazer teorias prévias para entender a realidade das pessoas hospitalizadas diante da morte, né? E a partir de um volume absurdo de dados, eles desenvolvem uma metodologia minuciosa de análise que em escalas de profundidade, de abstração crescentes, eles chamam de comparação linha a linha, esse ir e vir nos dados, né, nesse material empírico, vai fazendo emergir, então, uma teoria, né? O que eu estava relatando para vocês antes da disputa entre... A antropologia também tem um pouco essa perspectiva indutiva, especialmente a que veio pós anos 60, né? Porque o princípio as nossas teorias, elas podem servir para ler a realidade, mas elas não devem se impor ao dado. O cálculo é o quanto o dado me informa dessa realidade. E eles constroem, então, a teoria fundamentada nos dados, ela é exatamente isso. É uma relação profunda e o mais exaustiva possível com o material empírico que se produz, e dele se deriva, então, uma perspectiva teórica. Ou dele se convoca uma teoria para a compreensão do que se encontra, né? Ou do que se produz, melhor dizendo. Então, eles desenvolveram uma teoria, o livro é bonito demais, chama The Awareness of Death. Ju, me ajuda aí, a consciência do morrer? A consciência da morte? Uma coisa assim. Dessa observação exaustiva, isso, a Ju está me dizendo. Dessa observação exaustiva de uma cena empírica. Depois que eles fizeram esse livro, eles chamam de uma maneira bem pomposa, né? Porque primeiro eles escreveram o relato da pesquisa e depois eles fizeram uma teoria sobre o método que chama... puxa vida, eu tenho ele aqui, depois eu dou um jeito de eu lembrar ou mandar para vocês. Se vocês digitarem em Glaser, The Discovery of Grounded Theory, tá vendo? A descoberta da teoria, é um título bem pomposo, assim, da teoria fundamentada. Mas eles estabelecem um debate no âmbito das ciências de uma posição mais dedutiva ou indutiva. Inclusive, posteriormente, eles rompem, porque o Glaser jamais abre mão de que um pesquisador vá para um determinado campo com teorias prévias. Ele trabalhava de um jeito que ele ia para o campo sem teoria, sem qualquer teorização prévia sobre o campo. E o Strauss, depois ele se aliou à companheira dele, e eles começaram a
publicar também, defendendo que não tem jeito de você ir para um campo sem algum substrato teórico, né? Você sempre vai carregar a sua trajetória de pesquisa, leituras prévias que orientam um pouco a sua ação no campo. Glaser jamais abriu mão dessa postura altamente indutiva, e a teoria fundamentada, ela é exigente. Se você tem leituras prévias, mesmo em Strauss e Corbin, se você tem leituras prévias, tem teorias prévias, tudo bem, mas o trabalho com os dados, ele não deve ser uma forma de provar que a sua teoria prévia está certa, ele deve ser um ir e vir entre teoria e dado, nessa leitura mais híbrida, né? Nem tudo é dedutivo, não tem nada exclusivamente dedutivo e nada exclusivamente indutivo. O Glaser perdeu a parada nessa disputa epistemológica. Alguém vai falar? Foi só uma oscilação de microfone, né? Então, mas ela defende que uma abordagem indutiva, e aqui vamos tentar entender que ela não está falando só da grounded, ela está falando de uma postura que passou a habitar a imaginação intelectual de pesquisadores nas ciências humanas e sociais, entre quem já traz uma teoria pesada para o cenário empírico e impõe a cena à teoria, e pessoas como Glaser que queriam que nenhuma teoria se interpusesse entre o pesquisador e o campo, o que é, honestamente, impossível, né? Recuperando um ponto lá do texto de Deslauriers e Quercy, a teoria, ela compõe um elemento que a gente não escapa nas pesquisas em ciências humanas. O lance é como você vai dosar, quando você tem experiências empíricas, o que você traz de bagagem teórica e de argumentação teórica para crivar aquilo que você produz como dado empírico. Se a abordagem que você adota é mais indutiva, então a cartografia é bastante indutiva, ou deve ser bastante indutiva, por exemplo, a pesquisação, ela também deve ser um método mais indutivo, obviamente a abordagem da teoria fundamentada nos dados, mas, por outro lado, a pesquisa em psicanálise, ela é de natureza mais dedutiva. Em geral, a própria construção do objeto e a própria delimitação da questão de pesquisa, ela é dependente da teorização, ou pessoas que desenvolvem pesquisas num viés mais fenomenológico. Então, pode falar. Luciano, e quando é relacionada a psicanálise com a psicologia social, também continua sendo mais dedutiva? E como seria essa articulação? Me conta. Talvez porque tem alguns textos, tem algumas propostas, né, da psicanálise olhando para o social, né? Tem alguns trabalhos que com certeza é do seu conhecimento, como psicologia das massas, análise do eu, aonde parte de um individual, mas indo para o universal, indo para o social, né? Aí eu não sei como articular, é por isso que eu estou te perguntando, se é possível, e se for possível, ela continua sendo dedutiva, e de maneira nenhuma tem alguma articulação com a metodologia indutiva, o método indutivo. Pois é, a posição que eu vejo que parece ter mais coerência hoje, Diego, não existe pesquisas inteiramente indutivas ou inteiramente dedutivas. O risco, né, dessa afirmação é entender que, por mais pesada que eu digo, é uma forma de trazer a teoria que impregna o seu objeto, os seus objetivos, sua pergunta de pesquisa, ela é onipresente, né? Algumas abordagens teóricas, elas têm esse modo de produção de conhecimento, inclusive. Quando isso acontece, uma boa pesquisa nessa arena, quando a teoria vem mais carregada, ou quando você está fazendo isso que você está propondo, por exemplo, eu diria que seria uma triangulação teórica, né? Porque a psicologia social e
E a psicanálise, elas têm um ponto de encontro e um ponto de dispersão também, que não é pequeno, né? Então, depende de como esse gancho acontece. Se esse gancho for operacional em prol do seu objeto, a gente pode imaginar que é uma triangulação teórica. Mas, só um minuto, a Laura está chegando. Mas, oi. Seria, por exemplo, em articular a teoria dos discursos, né, com o processo de subjetivação. Pois é, Diego, aí depende de qual é a perspectiva de sujeito que você traz para a conversa. Tá vendo? Quando a sua questão ela vem carregada, vem impregnada de algum marcador teórico conceitual, vamos especificar assim, aí o rigor da teoria, esse rigor teórico, não é só da solidez da ligação estabelecida entre as interpretações teóricas e os dados empíricos, ela também vai ser exigente no rigor teórico da ligação que se faz entre uma perspectiva teórica e outra. Mas, voltando aqui para, será que ela seria indutiva ou dedutiva, importa pouco, porque o que importa, no fim das contas, entre uma abordagem mais indutiva e uma mais dedutiva, é se isso do rigor teórico, se essa ligação entre o que você traz de teoria e o que você produz de cena empírica estão permanentemente em diálogo, a ponto de, eventualmente, os seus dados dizerem, desculpa, o que você está trazendo de teoria está equivocado para ler essa realidade, não dá conta de ler essa realidade, entende? Então, mas a pesquisa, quando ela é bem feita, ela tensiona a teoria, né? A Ju sabe dizer, porque a gente já teve nos encontros de grupo de pesquisa, com Jaque, com os meus alunos, por exemplo, como a gente debate isso, porque eventualmente a psicanálise, quando aproximada de contextos sociais, pode ser questionada porque ela leva a psicanálise para outras esferas de discussão. O material empírico força, portanto, a compreensão teórica possível. Ela fica, ao contrário de impura ou aplicada, né? Impura é meu jeitinho de falar, ela, na verdade, se enriquece. Uma teoria se expande quando os dados indagam os seus limites, né? Essa reflexão vocês podem resgatar daquele texto o delineamento da pesquisa qualitativa, que relação a gente estabelece da teoria com o nosso material empírico. Ajuda a pensar, Diego? Sim, ajudou, sim, ajudou bastante. Eu tô com um problema ainda, né? Mas assim, que eu vou ter que discutir, claro, com você nas nossas orientações. Pode continuar. Sem problema. Vamos entender juntos ou nos desentender e encontrar caminhos mais férteis. Luciana. Oi. Rafael aqui. Rafael Pereira ou Mazon? Pereira. Eu queria perguntar o seguinte, quando a gente pensa em termos de metodologia e de referencial teórico, que são as duas grandes defesas que se faz numa dissertação e numa tese, né, que eu acho que precisa estar muito bem claro isso, a defesa dessas duas perspectivas, teóricas e metodológicas, eu fiquei pensando na distinção da construção de uma dissertação em relação a uma tese, né? Isso estaria na ordem de um maior refinamento metodológico e teórico? O que caracteriza em si essa distinção para a gente pensar, né, toda essa construção metodológica na dissertação e numa tese? Nossa, que pergunta sensacional. Honestamente, vou fazer a resposta bastante opinativa, tá bom, Rafael? Para mim, o que diferencia é tempo. A gente tem, claro, na retórica da composição dos programas, assim, o mestrado, você não precisa ser tão original, já ouvi tudo isso, não precisa ser tão original, o texto é mais breve, você aprofunda num assunto. A tese, ela deve ser original,
você tem que desenvolver, por exemplo, a Maristela está enfrentando isso, né? Ela, claro, já produziu mais de 270 páginas, mas o orientador dela, alemão, diz, bom, uma tese aqui tem que ter no mínimo 200 páginas. Eu já vi teses de 100 e poucas páginas sensacionais e teses de 500 páginas que falam e não dizem tanto assim. O tempo ele é crucial. Vamos pensar que tratar tudo isso que a gente está conversando aqui, com complexidade, com aprofundamento, interação prolongada no campo, uma postura crítica, uma interlocução entre teoria e dado que seja sólida, que garanta esse rigor, que não seja apressada, que não seja olhar para o dado e recortar uns fragmentos para ilustrar sua teoria, que é muito comum, tanto em teses quanto em dissertações. Então, tudo isso é trabalho de pesquisa, né, que no mestrado, eu tenho uma posição muito, talvez dissonante, não é porque eu seja melhor, não, é porque conhecendo a produção científica um pouco mais do ponto de vista da orientação, da participação, eu já vi dissertações com originalidade e profundidade, que no imaginário é o que se espera para uma tese. Já vi teses que beiram a monografia, né? Assim, que não constroem algo novo, que são profundamente reprodutivas do que a gente já conhece sobre o assunto. Na verdade, o grau de originalidade é menos nas ciências humanas uma grande descoberta, mas talvez tudo isso que a gente está discutindo aqui de qualidade na pesquisa qualitativa coloque em questão a dimensão original que todo trabalho de pesquisa tem que ter, né? Dá conta de produzir uma resposta como está no início do texto, a problemas que estão colocados, identificados. Então, a pesquisa tem que ser relevante, ela tem que ter uma relevância num conjunto já estabelecido, né, de problemas, sejam eles teóricos, sejam eles políticos, sociais, né, assim, esse deve ser o compromisso. A questão de pesquisa, ela deve te direcionar não para a reprodução ritualizada dos cânones acadêmicos e mais para um trabalho de imersão no universo que te interessa pesquisar, seja ele teórico ou da vida cotidiana. Será que eu estou sendo meio... Não, eu acho, perfeitamente concordo. Acho que isso a gente herda um pouco disso quando a gente ouve, né, essas concepções do tipo, embora seu trabalho não seja tão original, mas ele vem ao encontro de confirmar ou de refutar aquilo que já existe, né? Então, a confirmação e a refutação de uma hipótese me parece que é o que está por detrás dessa compreensão equivocada, que faz com que muitos trabalhos não tenham a originalidade necessária, né? Obrigada por seu comentário, porque é isso que é o critério clássico de validade. Né? Corrobora o que já tem, contesta o que já tem, então contribui para esse processo acumulativo da ciência, né? Esse é um critério, portanto, que está em questão aqui nesse texto, percebe? Talvez por estar tão impregnada desse tipo de percurso e de leituras, eu tenho essa posição, mas não é só por isso, também tem uma coisa pragmática, né? Por exemplo, vocês vão conhecê-la, a Emilene, vai estar conosco, e quem tiver a chance de ler o que a Emilene fez como percurso de campo é uma coisa muito impressionante, né? E nem é uma dissertação de 500 páginas, mas no tamanho ele me diz pouco do trabalho, né? Eventualmente ideias muito densas podem estar condensadas em poucas páginas. Então vocês vão ver um percurso de pesquisa num tempo exíguo, mas Emilene morou no programa enquanto ela passou por aí, aproveitou todas as oportunidades que ela teve, e aí fez um trabalho, isso da imersão prolongada foi muito forte no trabalho dela. Então, olha só, um convite que eu faço para vocês, quem não leu esse texto, leia, porque um dos pontos que eu gostaria que a gente levasse, não para acuar os nossos convidados e convidadas, mas para dialogar com eles sobre qualidade da pesquisa qualitativa, é ver como esses elementos operativos aqui que estão expostos na Lapeyriere se revelam ou não no relato de pesquisa que eles fazem, né?
Então, quando a gente estava dando a disciplina, uma disciplina só sobre a discussão de qualidade na pesquisa qualitativa, o Rafael, que vocês conheceram, que era o nosso representante docente no colegiado e fez a disciplina, ele falava isso para a gente, que ele nunca mais olhou para um artigo, um relato de pesquisa qualquer, sem ver esses elementos que qualificam a pesquisa qualitativa, né? Tudo bem? Fica triste não, 48 meses dá conta de fazer um tanto de coisa. E se alguém virar para você em algum desses rituais de encontro e falar assim, mas você não tem uma tese, como fizeram comigo, você procura sua tese, tá? Ela vai aparecer. Vamos lá. Deixa eu... E aí um outro marcador que ela traz para a gente pensar, e para a gente pensar nesse critério clássico da generalização, é a indeterminação do mundo, né? Porque numa perspectiva clássica de ciência, a generalização, ela pressupõe uma percepção realista, ou seja, as coisas existem como elas são, e generalizar é a capacidade da ciência dizer como os humanos funcionam, né, de alguma maneira. E aí ela coloca em discussão o próprio caráter reducionista da generalização, né? Se a realidade não existe em si, ela seria criada por nossas opções de ação que se abrem a tantos universos paralelos quanto possíveis, é a premissa da qual ela parte. Então, uma concepção simples de uma realidade única, né, apaga essa coisa das realidades diversas, complexas e interativas que caracterizam a vida em acontecimento. Outro elemento importante para sustentar essa ideia de uma indeterminação do mundo, então você está toda feliz achando que está lá, a cena jurídica era perfeita. Quando a Rose diz, mas eu já estou entendendo que a cena jurídica aqui é diferente da que eu conhecia, talvez você já esteja se dando conta desse elemento, né? Aquilo que você pressupõe saber, num contexto novo, flutua, varia, né? Se torna diverso da experiência que já se tinha disso que era tido como uma realidade, onde se constroem os discursos jurídicos sobre o jovem, adolescentes e jovens, né? Então... Lu, deixa eu fazer uma Rose de novo. Quando eu li essa parte e falou de flutuações dos fenômenos sociais, eu já fiquei pensando, nós que estamos entrando agora no mestrado e no doutorado, qual o impacto desse isolamento social para as nossas pesquisas? Porque, assim, uma coisa que a gente nunca pensou, será que os fenômenos que a gente queria investigar vão ser os mesmos quando a gente retornar ao convívio social intenso? Será que a gente não volta para um mundo totalmente diferente? E aí a nossa pesquisa vai ser toda revista em função disso? Isso está me deixando assim meio paranoica com esse isolamento, assim. Por causa dessas flutuações, os fenômenos... Honestamente, a gente está vivendo um fenômeno em escala planetária. Nova Esfora, essa versão romântica de estamos todos no mesmo barco, que não é verdade, nós estamos vivendo uma situação sem precedentes na história da humanidade, né? Numa escala sem precedentes, talvez, e com uma velocidade de informação também sem precedente. Eu estou meio catastrófica por enquanto, eu estou achando que o mundo jamais será como a gente conhecia, não sei que impacto isso vai ter para os nossos fenômenos específicos, né, em discussão aqui, mas certamente, por exemplo, para a vida do Luciano vai fazer diferença, porque, olha só, esse objeto que interessa a ele, relação professor-aluno, vai mudar para sempre, né, Luciano? As cenas jurídicas eu não sei, mas eu acho que se um dia a gente sair do isolamento social, se não virarmos todos pessoas intocadas, a gente tem talvez um retorno de assentamento para boa parte das questões, e vai ser compromisso de toda uma geração de pessoas para entender os efeitos do que a gente está vivendo agora, daqui adiante, né, daqui a pouco. Não sei como te responder, a gente tem que viver, né, e vão vendo, entendendo, se a gente entende
que o mundo é indeterminado e que mesmo a nossa ilusão, a ilusão de todos nós, né, no início do ano ou no final do ano passado, quando vocês foram aprovados, né, para o processo seletivo, eu mexi com ele, ele nem estava na sala, a ilusão que a gente tinha de um percurso maravilhoso, na verdade, ela nunca acontece. Eu desconheço de todas as orientações que eu já fiz, em todos os níveis de formação e nas minhas próprias pesquisas, uma pesquisa em que o projeto é realizado ipsis literis com o que se esperava dele. Legal a pontuação da Rose, estava pensando no meu trabalho sobre a arte, gostei da Paula falando com o Caetano sobre uma live, mas que vai ter que ser diferente das lives sertanejas que montam estrutura de palco com produção. A arte também está profundamente transformada, Bruno. Inclusive, tem uma discussão no legislativo sobre financiamento de artes em contextos de pandemia, né? Especialmente essas artes que convocam interação. Agora, a arte já estava transformada pela tecnologia faz tempo, né? O lance é a tecnologia combinada com o confinamento, né? Confinamento é minha palavra, talvez seja a experiência subjetiva que está me habitando. Legal, Bruno, eu acho que vários objetos vão estar transformados pelo que a gente está vivendo hoje. E se nós seguirmos de certa maneira, né, se nós nos inspirarmos nessa reflexão de qualidade da pesquisa qualitativa, veja bem, do ponto de vista subjetivo, entender a complexidade e se posicionando, entendendo seus posicionamentos no cenário que vai ser aberto, no plano das situações concretas, né, do isolamento para sempre, me fez lembrar do filme animação Wall-E. Pois é, não é uma beleza aquilo? Como a gente quer sempre se libertar disso, né? Tem outro que parece mais com o que a gente está vivendo, eu acho que é quer dizer, para mim, né, Ensaio sobre a Cegueira, o livro, e também tem a adaptação para o cinema, que o diretor é o Meirelles, né, um brasileiro. Bom, então, se a gente segue esses planos operacionais, a chance é que a gente consiga imprimir qualidade na nossa pesquisa, e entender que o projeto é uma situação sempre em aberto, é um dos pontos, talvez, que nos ajude a compreender que variações as nossas pesquisas precisarão sofrer para que faça sentido a pesquisa que eu quero realizar, né? Do ponto de vista da generalização, que é um elemento muito curioso, né? E aí, quando ela está falando da indeterminação do mundo, ela está colocando em questão esse critério clássico, que é a generalização. Ela nos diz... Então, essa indeterminação do mundo que fez os qualitativistas preferirem uma análise indutiva de situações singulares num contexto natural, leia-se cotidiano, mais do que apreender de imediato o que é comum a um conjunto de situações, foi um primeiro movimento, né? Então, ela vai apresentando as posturas diante da crítica à generalização entre os qualitativistas. Uma primeira é essa: as generalizações, como elas são inevitavelmente redutoras, se conclui que é preciso evitá-las. Então, é muito comum a gente encontrar, até como retórica, que a gente ensina, né? Eu mesma já fiz isso tanto na minha vida, meu Deus do céu, virar para o coitadinho do aluno da graduação, coitadinho, minha conta, tem uns que, nossa, meus alunos são fantásticos, maravilhosos, mas virar para o aluno e falar, mas o que eu posso dizer se eu não posso generalizar? Eu estou fazendo 3 entrevistas, não posso generalizar nada. Sempre dizia, coloca aí, como estou trabalhando só com 3 entrevistas, eu não posso generalizar os meus resultados. Já fiz isso um monte de vezes, e atira a primeira pedra quem nunca fez em contexto de orientação, às vezes até no nível de mestrado e doutorado, porque quando eu não passeava por essa discussão, essa é uma retórica que se aprende rápido nos processos de transmissão da universidade, do contexto da pesquisa, né? E é muito comum os qualitativistas serem acusados de a pesquisa não ser generalizável, né? Como se fosse uma pesquisa inferior, uma vez que ela só dá conta de
compreender contextos superlocais. Mas tem outras posturas que vão apresentando, né, que argumentam que quando a gente atinge o que é comum a um conjunto de situações, a gente reúne dele o que é essencial. Então, a gente tem, por exemplo, pesquisas qualitativas, longitudinais, então, grupos de pesquisa que vão trabalhando no mesmo tempo, em vários projetos, anos a fio, e vão compreendendo em cada projeto um contexto específico numa mesma cena fenomênica, né? Então, sei lá, a Jaque tem isso, né? Muitos projetos desenvolvidos num contexto semelhante, a Rose tem isso com as trabalhadoras rurais, com as ruralidades. Então, vai se construindo um acumulado de pequenas situações e um efeito de conjunto analisado por um determinado grupo funciona, né? Mas há também um conjunto de pesquisadores que combate esse argumento, né, da crítica, que a pesquisa qualitativa não oferece possibilidade de generalização, em que se privilegia a análise comparativa sistemática de situações, substantiva ou formalmente semelhantes, visando aprofundar e aperfeiçoar suas descrições ou teorias, né? Então, de novo, ela vai oferecer para a gente um elemento de combinação dos dois primeiros pontos que ela discute para a gente, porque no plano operacional, uma forma de enfrentar essa acusação quase tola de que a pesquisa qualitativa não é generalizável, e outra mais tola ainda de aceitar essa crítica e falar, é mesmo, a gente não pode generalizar porque eu fiz um estudo de caso clínico, é apostar na combinação de elementos que reposicionam a subjetividade e investigam fenômenos no cotidiano com a presença prolongada em campo e a delimitação precisa do caráter singular e temporal dos contextos estudados. Ou seja, se eu digo, por exemplo, se eu digo, por exemplo, que considerando os dados que eu tenho e essa cena em que eu estou fundada, se eu a descrevi com complexidade, se eu faço uma interação prolongada com o campo e ou com meus dados, preferencialmente com os dois, né? O que eu apresento de resultado tem densidade suficiente para que eu afirme, dadas essas condições, é isso que a gente pode esperar, né? Então, se eu faço um estudo aprofundado sobre experiências de mulheres vivendo com HIV, por exemplo, um estudo que a gente fez, e olha que eu tive 8 entrevistas, mas no contexto da interação com essas mulheres, foi uma interação prolongada, de 2 anos, ir e vir, de coprodução de dado, de remontagem do texto, de recomposição das histórias, a gente tira de lá um princípio, por exemplo, da morte social das mulheres, né, vivendo com câncer, essa reflexão, esse resultado que aparece na nossa pesquisa, reverbera e faz sentido, né? Ela faz sentido porque a descrição ela é densa o suficiente. E a gente teve a oportunidade de conversar com mulheres, com médicos, com várias pessoas, num grande evento, e era uma teorização com... Se o relato é chapado, eu fiz 8 entrevistas, tratei com esse método de análise, é esse o resultado, eu não dou visibilidade para todas essas operações que estão postas no relato dessa pesquisa, né? Então, é possível, mesmo com amostras não tão amplas, se eu tenho uma prolongação de campo e ou de análise, um tipo de resposta que não é a generalização do universal, mas é um ponto em que eu posso afirmar que contextualmente essa análise ela é aprofundada e suficiente para dar conta de situações semelhantes. Eu não preciso fazer pesquisas para sempre em modelo longitudinal para dar conta de fazer uma pesquisa que oferece resultados densos. Tudo bem, gente? E aí ela nos apresenta, então, a redefinição dos critérios. Ela fala isso tudo para dizer, aqueles critérios, eles não nos servem, né? Validade interna,
como critério clássico, né, que está atrelado a essa ideia da exatidão dos resultados, quase sempre numéricos, quase sempre mensuráveis, ela vai apresentando para a gente outros critérios, né? No lugar da validade interna, ela nos apresenta a possibilidade de fazer uma discussão com a validade externa. Deixa eu só, me ajuda aí, vamos achar. Então, será que só um pouquinho, que eu acho que eu estou antecipando. Não, estou me antecipando com a validade externa. No lugar de apostar na validade interna, o que se aposta é nessa adequação entre interpretação e o conjunto da realidade empírica. É você não pegar o dado como ilustração chapada, fácil e rasa do que foi dito, né? A gente pode fazer isso com os recursos teóricos que a gente tem, e por vezes com as abordagens metodológicas de análise, como o que a Ju apresentou, né? Por exemplo, por contraponto, Ju, você fez uma crítica às análises, às perspectivas mais clássicas de análise de discurso, mas por contraponto, com uma análise de conteúdo temática simples, ou uma análise de conteúdo clássica que mede frequências dos códigos feitos, a análise de discurso ela vai ser sempre anos-luz em termos de interpretação de um contexto dado, né? A triangulação de fontes e perspectivas conferem qualidade, a gente já gastou um tempo conversando sobre isso, né? A parcimônia da teoria ou descrição obtida, então, quase sempre a gente fica tão animado com as nossas escolhas teóricas, e aí na hora de imprimir essas escolhas no nosso dado, por vezes a gente cria o que Eliana Conde chama de teoricismo hipertrofiado, né? Se você está trabalhando com situações naturais, no jeito que a Laperrière fala do cotidiano, uma pesquisa com qualidade, ela dá conta de que a teoria acompanhe os elementos de dados que foram produzidos, né? E aí, para contrapor, então, essa dimensão da generalização, que capacidade essa teoria, seja ela a teoria que você traz e que é renovada com a sua cena empírica, ou a teoria gerada nos dados, né, por uma escolha metodológica mais indutiva, ela deve dar conta de se aplicar a outras situações. Ela só pode dar conta de se aplicar a outras situações quando ela é densa o suficiente, né? Então, quando a gente está deduzindo lá, né, trabalhando com os dados e chega com essa possibilidade dedutiva já, né, já como um certo construto teórico acompanhando os dados, de que morte social é um fenômeno experimentado pelas mulheres que vivem com HIV e AIDS, ela deve sobreviver quando apresentada para outras mulheres que não foram aquelas envolvidas no estudo, ou na inteligibilidade de um médico que recebe cotidianamente essas mulheres, né? Enfim, acho que o diálogo possível, ele não é na generalização clássica do universal, mas de um tipo de generalização empírica, de uma possibilidade de reconhecer na natureza profunda do seu dado. Nossa senhora, pareceu... Ju, não faz poesia com isso não, tá? Que vai ficar brega pra caramba. Vocês todos sabem que a Juliana é poetisa, né? Ela se apresentou assim, verdade. Então, mesmo quando a gente está diante de caso, a gente vai ver isso, né? A amostragem de caso único não significa que você tem menos perspectiva de falar de uma construção densa, né? E que tem essa dimensão de que você pode fazer uma generalização interna acompanhando o seu dado e acompanhando essa situação em que o fenômeno acontece, né? Tem toda uma discussão aí na página 425 sobre
a generalização, aí ela já está falando da validade externa, em que se por um lado a validade externa diz dessa generalização mais ampla, a gente encontra diferentes posições para pensar o que seria generalização na pesquisa qualitativa. Então, uma primeira, a partir das especificações de contexto e das populações para seu uso em situações semelhantes, que é também o que está posto quando ela apresenta o contraponto para a validade interna, e uma diversidade sistemática dos locais e casos cobertos pela análise. Então, quando você faz, no primeiro ponto, a triangulação de fontes, a chance de você ter uma diversidade, né, e que dá conta de descrever melhor o fenômeno com a complexidade que ele aponta, né, no que cabe no tamanho da sua pesquisa e no tempo que você tem, viu, Rafael? Você está num tipo de generalização que acompanha o que é possível descrever. Outros pesquisadores qualitativistas apostam nessa profundidade, exaustividade, que eles chamam de sócio-simbólica da análise, né? De uma representatividade semiótica, de uma profundidade dos processos, quando você tem uma amostragem teórica diversificada. E, como solução, eles propõem a generalização como hipótese de trabalho, então, como espécie de resposta sempre provisória, mas que é a melhor resposta que se tem para analisar o fenômeno como ele está apresentado, né? É muito frequente, a gente já está começando a ver essas hipóteses de trabalho. Por exemplo, já tem uma coletânea, o Zizek escreve nela sobre o coronavírus, né? Mal a gente tem um fenômeno, a gente já pode ter algum tipo de leitura desses processos, pegando o que se tem, mas aí pressupondo-se algum grau de exaustividade que pode ser dado por sua escolha teórica para a análise desse momento, né? E a solução que se apresenta, obviamente, em vez de ser uma perene no tempo, até que outro pesquisador venha e refute a minha hipótese, pode ser essa generalização que eu vou levar para compreender a minha pesquisa. Provavelmente esses pesquisadores todos, se envolverem com pesquisas com coronavírus, vão desenvolver leituras mais sofisticadas e podem até chegar a outras formas de generalização qualitativa, né? E ainda tem os que evitam qualquer pretensão à generalização, o que eu acho uma peninha, né? Assim, porque, na verdade, quase sempre, quando eu vejo isso nas perspectivas construcionistas mais radicais, que ela também, no subtexto, acaba criticando, de se contentar com dizer eu estou trabalhando com comunidade quilombola, rural de Viçosa. Claro que as ilustrações que eu trago só podem ser aquelas mais próximas de mim ou que eu tiver acesso de alguma maneira. Então, é muito comum eu trazer informações das pesquisas dos meus alunos e de alunos que eu estive em banca, etc. Então, essa é uma pesquisa que a Emanuele está desenvolvendo no doutorado, mas eu já vou ficcionalizar. Então, eu estou interessado na comunidade quilombola e minha pesquisa só pode dizer da comunidade quilombola e não me interessa generalizar, porque a pesquisa qualitativa não é generalizável. Sabe, é quase infantil. Claro que a Emanuele não está fazendo isso, mas é quase infantil quando um pesquisador apresenta, ele está de outra forma dizendo, eu converso só com o qualitativista, não me interessa conversar com esse povo da generalização, não me interessa a generalização, não estou afim de fazer isso, tá? Meu estudo não é generalizável, estou feliz conversando aqui com meus pares. E aí, essa é uma postura que rompe com uma potencialização do diálogo na ciência, né, no universo científico. Bom, tem outras coisas que ela vai discutir sobre generalização, vale a pena conferir e fazer essas decisões, né? E aí tem esse elemento que talvez seja um elemento muito interessante, né, porque na redefinição de critérios de qualidade, a confiabilidade, então essa condição de ser replicável, ela
ela é impossível, né? Você não... Veja bem, eu acho muito engraçado quando as pessoas falam que vão trabalhar com entrevista e vão fazer um pré-teste. Mesmo questionário, situações de interação em campo em que você fala que vai fazer um pré-teste. Eu entendo que quem está trabalhando com questionário em escala e vai fazer um tratamento estatístico, o pré-teste faz sentido, porque ele tem a finalidade de corrigir, especialmente quando é um instrumento não padronizado, feito pelo próprio pesquisador, é interessante fazer um pré-teste até para entender se as questões estão bem formuladas, estão compreensíveis, etc, etc. Faz parte. Agora, imagine uma situação de entrevista. Veja bem, quem já teve essa oportunidade de fazer uma entrevista com a mesma pessoa em 2 momentos diferentes, sabe que vai ter, com perguntas semelhantes, sabe que vai ter algum elemento igual, mas vai ter variação. Mesmo se eu considero que a subjetividade faz parte do jogo, nas interações de campo, eu não posso imaginar que você tenha métodos inteiramente replicáveis, né? Não se trata disso. E, nesse sentido, a reprodutibilidade está associada não à descrição empírica, mas como as ferramentas conceituais são empregadas. Então, é menos dizer que se você fizer, como a Maris, entrevistas com mulheres brasileiras e alemãs, você vai chegar ao mesmo resultado que ela, porque é assim que a gente produz ciência, né? Ela vai ser replicável, está fadada ao insucesso. Mas é possível, sim, e a Maris está fazendo isso, né? Fazer uma descrição tão clara daquilo que foi feito como processo de pesquisa, que torna claro para que o seu leitor compreenda o que você fez e, por isso, entenda que os seus resultados estão atrelados a esse modo de produção dos dados, né? Então, a gente menos aquela máxima, quando a gente trabalha com roteiro semi-estruturado, de que tem que ser o mesmo roteiro feito para todas as pessoas, e aí vai lá o menino todo engessado para o campo, coitado, e ele não pode nem reagir quando o entrevistado mais soltinho conta uma piada, porque fugiu do roteiro, tem um outro elemento que aparece, ele não pode sair disso. Não é isso, né? É mais como se dá conta de descrever minuciosamente o que se fez. Não para uma reprodutibilidade imediata, então não para uma replicabilidade imediata, mas para, primeiro, uma compreensão mais clara de como se chegou àqueles resultados, e depois, sim, para inspiração metodológica para outros percursos de pesquisa, sejam eles em situações semelhantes ou não, né? E outro elemento nessa redefinição da confiabilidade para as ciências humanas, né, e sociais, é a descrição em profundidade, a presença a longo termo no campo, acompanhando mudanças e variações, exaustividade das análises, estratégias de triangulação, todo um conjunto eu diria que são princípios de uma certa postura no campo e na relação com o seu objeto de pesquisa, que garante que você vai ter um dado mais denso. Deixa eu ver. Bom, esse é o script que eu montei, com certeza, se alguém leu, quem leu o texto pode ter outras interpretações, mas eu queria só passar, mesmo que seja mais rápido, nos 8 critérios que a Tracy apresenta para a gente. Pode ser? Pode. Obrigada. Vamos ver se esse link vai direcionar a gente. Acho que eu já tenho ele aberto aqui em outra página. Oi, filha. Ô, filho, se você ficar com ela, não tem problema, sai. Agora, por favor, larga a bola e fica com ela. Desculpa, meu filho levando minha filha gata para passear. Não. Deixa ela se molhar, filho.
Então, traz ela para dentro e fecha a porta. Desculpa, gente, atravessamentos domésticos. Então, eu estou reciclando aqui, tá, gente? Peço desculpas, mas esse conjunto de apresentação está bem acompanhando o texto, e eu quero, na verdade, fazer um passeio mais breve, apenas para vocês terem conhecimento de como essa discussão internacional acontece. Então, a gente tem... será que eu consigo colocar em tela cheia, assim? Esse texto da... Deixa eu ver se ele vai passar. Claro que vocês viram aqui que é o Mondrian, né? E aqui a pegadinha era assim, se a gente fosse replicar o Mondrian, isso não faria de nós o Mondrian, né? Então ela traz para a gente ela tenta fazer um certo compilado, é um projeto bastante ambicioso, ela tenta fazer um compilado em 8 pontos de qualidade da pesquisa qualitativa, de qualidade qualitativa, o que vai tornar a sua pesquisa, de novo, com potencial de diálogo no campo das ciências humanas e sociais, eventualmente em campos de ciências que seguiam por outros critérios, mas que você há de responder com tranquilidade o que torna a sua pesquisa uma pesquisa de qualidade, né? Então, ela vai fazendo um contraponto de uma convocatória, na verdade, que deveria preocupar pesquisadores qualitativistas de produzir métodos com alta qualidade, né, para fazer esse contraponto de marcas mais universais do que seria a qualidade na pesquisa qualitativa. Até aí, ela está bem próxima das discussões que a Lapeyriere nos coloca, né? Então, é fugir da cilada de que a gente, fazendo pesquisas fundamentalmente tão diferentes e trabalhando com realidades na sua complexidade, na sua imprevisibilidade e mais engajado com a interação humana, que seria difícil a gente responder naqueles critérios mais clássicos que são os reconhecidos pelas ciências humanas. E o interesse o interesse de fundo é nos colocar a questão de que nós precisamos conversar no âmbito da ciência, a ciência em seu conjunto, né, e ampliar com a qualidade da pesquisa a nossa possibilidade de comunicar qual é o valor do nosso trabalho para uma variedade de públicos, né, de audiência. Né, essa é uma discussão que acho que a Ju, que já me conhece de outros carnavais, sabe que para mim é muito cara, né? É bastante necessário, eu diria, a gente compreender como a gente comunica a nossa pesquisa. Se a gente quer conversar fazendo uma pesquisa em psicologia social só com psicólogos sociais, fazendo uma pesquisa em psicanálise só com psicanalistas, fazendo uma pesquisa, sei lá, fenomenológica só com meus coleguinhas da fenomenologia, né? Então, eu fico fazendo de uma maneira quase reprodutiva, eu não preciso mais explicar, porque basta eu dizer, eu estou trabalhando com o conceito, sei lá, de emancipação em Paulo Freire, que eu estou resolvida na vida, né? E ela nos convoca para outro tipo de discussão, né? Ela faz isso falando da importância da pesquisa qualitativa. Numa outra sessão ela nos diz por que esses critérios, por que o critério importa, né? Por que importa a gente avaliar a nossa pesquisa na qualidade dela, que ela apresenta, e aí, no terceiro momento, mais extenso do texto, ela faz a conceituação dos critérios. Eu estou meio correndo porque eu sei que a gente está com o tempo exíguo, eu queria pelo menos apresentar para vocês um pouco desses critérios, né? Então ela vai construindo essa discussão que acho que eu não vou me deter muito nela, mas só um ponto que eu acho muito, muito interessante para a gente pensar, quando ela fala em expandir a audiência, ela nos convoca a pensar o que são boas práticas de pesquisa, diferenciando de práticas de pesquisa que não são tão ruins, né, que são mean research practices. Eu não sou tradutora, então eu não me sinto no dever de fazer essa tradução assim com tanto rigor, não, tá? Eu quero comunicar essas ideias, e essa nem é a ideia mais forte, mas
esse dever que ela diz, né, de informar o valor da sua pesquisa, ele é, inclusive, decisivo quando, por exemplo, você está apresentando o seu projeto ou a sua pesquisa concluída para o que ela chama de stakeholders, os detentores de poder. E eles vão variar ao longo do seu percurso de pesquisa. Quando você está vários de vocês devem ter sofrido nas entrevistas para o ingresso no programa, né, porque a gente está lá convocando vocês a se posicionarem diante do que apresentam de proposta de pesquisa, né? E, em tese, a gente está lá decidindo se a pesquisa tem valor ou não. Não sei se vocês se sentiram assim, mas talvez o mais próximo agora. Para quem já está nessa carreira de pesquisa há mais tempo, quando você vai apresentar um projeto para uma agência de fomento à pesquisa e vai concorrer, por exemplo, tem um edital aberto agora para pesquisas na internet, e todos os eixos temáticos induzem a gente a acreditar que são pesquisas direcionadas para áreas duras, consideradas duras, mas é um projeto que, um edital que os projetos devem apresentar produções técnicas de intervenção imediata, né? Mas tem uma linhazinha no meio de umas outras 15 que nos dão uma brecha, porque apresenta quais são os desafios para as interações humanas diante da internet, né? E é nele que a gente vai entrar para discutir suicídio. Então, os editais, os processos de ingresso, as qualificações e as defesas, elas são momentos em que você é convocado a informar qual é o valor da sua pesquisa, né? E daí, esses critérios ajudam nessa comunicação de diálogos, né? E, claro, ela não se furta ela não quer dialogar só com entendidos nas perspectivas teóricas ou empíricas que ela discute, e ela me ganha inteiramente com isso aí, né? Especialmente quem trabalha, quem tem projetos que estão em fronteiras interdisciplinares, quase sempre você está com... Eu sofri com você chamando minha pesquisa de panfletária. Ô, Charlison, querido, sofre não. Você joga na minha cara com uma pesquisa de altíssima qualidade, entendeu? Essa minha indagação horrorosa. Eu vi o seu ha-ha-ha, eu tô rindo junto, eu também quero rir, não posso não? Bom, a gente deve se indagar o que ela está chamando de uma pesquisa boa, uma prática ruim, mas eu vou deixar para vocês procurarem isso em outro momento. Vou pular direto essa parte do apoio que ela faz às referências clássicas, porque ela vai construindo por que critérios e por que esses critérios, e ela diz, né, que está em apoio em referências clássicas da discussão metodológica em pesquisas qualitativas, e ela vai conduzindo a gente a essa argumentação. Os critérios são úteis, eles são um caminho para você especificar aquilo que você, para se especializar naquilo que você está desenvolvendo como pesquisa, eles são uma forma de dialogar com outros pesquisadores, eles aumentam as chances de nós sermos notados, especialmente por financiadores ou futuros orientadores, né? Eles enriquecem e melhoram o trabalho. Então, essa defesa que ela faz desses 8 critérios, e aí, bom, ela também fala da variedade de públicos, mas ela vai explicitar isso no que ela chama de 8 Big Tent, de tenda mesmo, né? A grande tenda dos 8 critérios, né? Ela busca em referências contemporâneas, lidas como pós-estruturalistas, né? Então, ela faz uma analogia com a produção de queijo, eu não vou entrar nisso não, depois vocês leem, é bem engraçado. Eu vou direto para os 8 critérios. Meu Deus do céu, tô aflita. Temos 10 minutos, eu não queria roubar todos os 10. Depois vocês vejam, eu vou passar um pouco um a um, isso é uma cópia do quadro que ela apresenta, mas está muito pequenininho para a gente ver na tela. Então, a primeira coisa é a pergunta que você deve se fazer, se o seu tema de pesquisa, o seu tópico de pesquisa, ele é um tópico valioso, ele
ele responde a algum problema que está posto de alguma maneira, ele é relevante para você decidir se ele, o valor do seu tema de pesquisa, a relevância dele de maneira mais abrangente, o que ela chama de, como é que é o termo que ela usa? Worthy topic. Ele vale a pena esse tópico, né? Quase sempre eles emergem de prioridade das disciplinas e, portanto, são teoricamente ou conceitualmente convincentes, né? Se ele é relevante, ele faz sentido também num campo teórico. Ele é oportuno. Então, quando você pergunta, será que o coronavírus vai mudar nossas pesquisas? De repente, é a hora de mudar suas pesquisas, né? Aproveitando um cenário de atualidade que torna ainda mais relevante a ciência que se produz num país, né? Laura já está fazendo essa virada, não é mesmo, Laura? Não sei nem se Laura está na sala, tá, Laura? Ele é significativo, né? Ele é contra-intuitivo, ele tem perguntas tomadas por pressupostos ou desafios que ideias bem aceitas, geralmente pesquisas, research that is counterintuitive, questions taken for granted assumptions or challenges well accepted that is often worthwhile. Ok. Quase sempre vale a pena a gente ter uma postura contra-intuitiva, né? Perguntar, Fernanda, quando eu brinquei com você, mas você poderia dizer, mas eu sei tanto que eu estou desconfiado do que eu sei, mais ou menos buscando esse lugar, que, claro, você está me dizendo que não era, mas você poderia estar questionando aquilo que parece óbvio, né, que já parece bem estabelecido como afirmativa, a tradução aí ficou péssima, que já parece uma ideia bem aceita. Então, você questionar, mas será que, né, faz sentido? Ele é interessante? Né? E aí a pergunta é essa mesma, é interessante? Faz sentido? Eu me lembro quando foi Bruno que apresentou Linda Quebrada. Acertei hoje, Bruno. Alguém comentou, acho que foi Pamela, que riu e falou, ai, que máximo, Linda Quebrada. Alguém comentou. Ou Rose, eu não lembro mais. Um segundo critério foi você. Isso, e alguém reagiu a você. E o Cristiano que comentou? Ah, legal. O que ela chama de rich rigor, um rigor rico. E vocês vejam que ela brinca com as ideias, né? Porque, na verdade, o que interessa é menos o que ela estabeleceu como critério e mais como você responde às questões que ela levanta em cada um desses critérios que ela apresenta, né? E para ser um estudo rigoroso, com riqueza de rigor, é preciso trabalhar, então, se ele usa das decisões, eu tenho que achar, porque faltou um pedaço aí, né? Usa cenas ou interesses que você tem um uso suficiente, abundante, apropriado e complexo da cena que te interessa investigar, né? Você tem essa possibilidade de trabalhar com um conjunto de temas e tem dado suficiente, trabalha tempo suficiente para reunir as informações que você precisa, se dedica de uma maneira apropriada e com procedimentos apropriados para analisar o seu material. Você pode deduzir dele, mantive o texto em inglês, você pode deduzir dele alguns construtos teóricos, né? Você tem dado suficiente de tempo de campo suficiente, vocês vejam que estão bastante próximos. Do ponto de vista da amostra, ela é suficiente, né? Essa pesquisa, essa pergunta, ela deve ser feita e respondida por todas as pesquisas que são realizadas, né? E eu já vi muito frequentemente, especialmente para ficar mais calma hoje, vou partir do pressuposto que se eu fui aceita no programa, minha pesquisa é muito boa. Bom, Rose, eu confio nos meus colegas que estavam lá com você. Aliás, todos falaram super bem do seu projeto, da sua postura na entrevista. Bom, eu não estava lá, né? Mas eu já sei do nosso contato, que a gente vai se dar bem, que sua pesquisa vai ser linda. De você também, tá, Diego? Fico com ciúme, não.
Então, a gente tem sempre que se fazer essa pergunta, né? Eu que trabalho com métodos narrativos, é muito comum nos... Ok, foi meio desconfiado, eu achei. Os projetos de pesquisa, especialmente em história de vida, às vezes as pessoas se contentam em dizer, não, mas é a história de uma pessoa e é ela que me interessa. Bom, isso precisa ser respondido diferentemente, né? Precisa ter um argumento metodológico ou teórico que sustente essa posição muito claramente para ela ter de fato validade, porque quem trabalha com estudo de caso único, né, estudo de caso único, seja ele clínico ou institucional ou de grupo, é preciso se cercar de outras formas de enriquecer esse material, e a gente vai ter chance de discutir isso na semana que vem, quando a gente estiver falando de amostra. O valor das práticas de escrita de notas de campo, ele é suficiente para te dar todos os contextos, né? Então, as notas de campo, os diários, etc., eles te alimentam desses contextos da pesquisa. E é preciso detalhar quais são os processos de coleta e análise de dados. A coisa mais irritante que tem é quando a gente pega um relato de pesquisa e que a pessoa diz assim, realizei a análise de conteúdo de acordo com Bardan. Ponto. Né? Quem de fato estudou análise de conteúdo entende que tem uma série de operações muito complexas que devem estar aplicadas para a gente entender o que foi produzido. E quase sempre, quando a descrição da análise é tão sucinta assim, quando a gente vai para os dados, eles não passam de mera ilustração do que o autor queria dizer com o ponto de partida. Do ponto de vista do que ela chama de sinceridade, né, na verdade, ela está aí, talvez retomando esse critério da subjetividade, porque ela fala da reflexividade dos valores subjetivos, os vieses das inclinações, se eles estão considerados no jogo, né? Se a pesquisa tem transparência, se ela divulga quais foram os desafios. Outra coisa magnífica é que quando a gente sofre horrores, né, porque quase nunca a cena empírica acontece do jeito que a gente previu. E aí tem o horror de chegar no dia da defesa, porque foi tanto descaminho para conseguir um caminho, e quase sempre esses descaminhos eles não vêm para o texto, né? E falar do que te fez desviar de rota ou recriar a rota, eventualmente é o que caracteriza a qualidade do seu estudo. A credibilidade é um outro critério. Eu não tenho mais tempo, mas eu vou disponibilizar para vocês, né, porque a credibilidade é como você vai construindo formas de diálogo e no processo mesmo de construção da pesquisa que vai conferindo maior qualidade ao próprio estudo, né. Ressonância, Ju, tem uns que eu fiquei com tanta dificuldade de traduzir, né, mas como a pesquisa reverbera, como ela influencia, afeta, mobiliza leitores específicos ou uma variedade de público, e aí você vai construindo isso, eventualmente, com apresentação estética, é um ponto de grande investimento nas pesquisas da JAC, recentemente, né, do nosso grupo de pesquisa também, é uma preocupação de ampliação do público, né, e a gente fala de como a pesquisa reverbera, como ela ressoa, como ela se expande para além de públicos acadêmicos, se ela tem transferibilidade, generalizações naturalísticas, ou seja, se você pode, dadas muito próximo daquilo que a Lapierre coloca, se dados as contingências do seu estudo, as formas como você o desenvolveu, como analisou os seus dados, se você consegue imprimir algum grau de generalização nele, né? E aí a gente está longe da generalização estanque universalista. Se o seu estudo tem uma contribuição significativa, é meio autoevidente, eu vou tentar ampliar um pouco para a gente ver se ele tem uma contribuição no plano teórico, prático, moral, metodológico, heurístico, é preciso saber qual é a contribuição do seu estudo. Se é um estudo ético e se ele tem coerência. Como é que a gente traduz isso, Juliana? Meaningful. Significativa. Coerência significativa? Meaningful. Pode ser. Uhum.
E aí tem outros elementos que ela vai descrevendo para marcar isso de significado, talvez de significado, não sei, coerência significativa. Pode ser, ao pé da letra bom, os 8 critérios, depois vocês vão ter a chance de se aprofundar, né? De certa forma, há pontos de convergência com o que a Laperrière nos coloca. Fato é que nós não podemos desconsiderar, nenhum de nós pode desconsiderar que, ao fazer pesquisa, e majoritariamente a gente vai ter aqui pesquisas qualitativas ou quanti-quali, nós precisamos ter em mente que os critérios de cientificidade do nosso estudo, eles não podem ser reduzidos aos critérios clássicos. Trazer essa discussão para a cena com vocês é antecipar essa reflexão do desenho da pesquisa, né? Desde o ponto de partida, ou ponto de meio, ou ponto de final em que vocês estão, porque são pontos muito variados, né? A gente precisa ter em vista esses cálculos. Eu vou conversar com quem, para quem o meu estudo vai ser narrado, de que maneira eu vou fazer isso, e toda essa discussão pode ter implicações muito diretas no modo em como vocês podem trabalhar. Tudo bem? Comentários finais? Deixa eu abrir minha tela aqui para eu conversar com vocês. Tem que sair da tela cheia. Lu, enquanto você está saindo da tela, esses últimos comentários com a questão da ética e do alcance das pesquisas é uma das minhas maiores angústias, né? Eu não quero que as nossas pesquisas, que são de temas tão relevantes, fiquem somente na academia. Isso sempre foi uma preocupação minha. E como a gente alcança isso? Né? Como a gente pode pensar, principalmente agora, nesse momento de isolamento, qual o alcance das nossas pesquisas? Quer dizer, eu busquei a psicologia da PUC porque o programa, ele atendia a minha expectativa de pesquisa, né? Eu senti que eu seria acolhida com as minhas questões. Mas eu quero ir além do programa da PUC, eu quero que as pessoas prestem atenção nisso. Eu acho que isso, a gente enquanto... Eu, enquanto Rose, que fui técnica de medidas, enquanto Rose é advogada, eu quero que a minha pesquisa não fique apenas para ser acessada por nós, que somos pesquisadores. Mas como fazer isso? Como despertar o interesse de uma pesquisa, que está... assim, eu estou falando de uma população de pessoas que são invisíveis para a maioria da sociedade. Como é que eu faço para que as pessoas olhem para isso? Né? São as pessoas que ninguém quer ver e que ninguém quer saber a realidade, então é uma pessoa que não vai ter interesse. Né? Rose, antes uma observação, são 5h13, eu vou ficar aqui, vou responder do jeito que eu consigo, o que você está colocando, que é uma questão super interessante, Rose, e eu entendo perfeitamente quem quiser e preferir sair da sala, fiquem à vontade, tá? Eu já entendi que o nosso horário, a gente já está extrapolando um pouquinho. Rose, acho que um jeito de se perguntar isso, né, porque isso é uma pergunta que você está dirigindo a mim, mas é uma pergunta que todos nós precisamos fazer. Tem primeiro, essa ideia da audiência, do público que a Tracy coloca, para mim ela é muito cara, né, já antecipei já há um tempo. E aí tem um público que é um público que está pressuposto em todas as pesquisas que vocês estão desenvolvendo ou vão desenvolver, que é o público acadêmico. Sua pesquisa, ela deve comunicar com o público acadêmico, ela pode, claro, como são pesquisas desenvolvidas num programa de psicologia, o público acadêmico imediato, mesmo se você é de outra área, costuma ser um público de psicólogos. Tem um outro grau de público, e olha, no âmbito acadêmico, ainda tem variações desse público, porque dependendo do que você escreve, ele fica palatável apenas para um certo nicho, para outros pesquisadores super interessados no seu tema.
Então, esse é um tipo de linguagem e de narrativa científica que a gente pode produzir pensando nesse público. Mas quase nunca esse tipo de produção, marcada pelas regras da ciência e do produtivismo, ela raramente comunica bem com um outro público que eu acho que a gente tem um compromisso muito direto, que é o público que interessa aos nossos estudos, são aqueles que conosco compõem a pesquisa, né? Então, quando você se dirige para um universo e envolve juristas, adolescentes, uma parafernália de pessoas, instituições, dificilmente um artigo em revistas bem avaliadas vão ser de interesse para essas pessoas, imagina. A gente já fez isso, né? Interessado num diálogo com esse público, nós já voltamos com os artigos publicados para os trabalhadores da saúde. Claro que, às vezes, eles todos, tendo um curso superior, não é que eles não possam ler o artigo, é que não faz sentido para eles aquela linguagem, né? Assim, e aí são outras linguagens que devem ser exercitadas. E tem também a imaginação, tá bom, beleza. Tem também a imaginação de quem é o seu público. Então, talvez um jeito de se perguntar é com quem eu quero me comunicar, porque isso vai te obrigar a pensar em linguagens, em narrativas científicas diversificadas para alcançar esses públicos. O que nenhum de vocês pode abrir mão é um diálogo com o público acadêmico. Mas a gente pode acrescentar quantos a gente quiser. Bruno, o que você disse? Eu fico pensando muito na nossa circulação enquanto sujeitos, também para além da circulação da pesquisa, porque, afinal de contas, a gente carrega ela com a gente. A gente carrega a pesquisa com a gente, é isso? Você se imaginou assim num bar, é isso? Tipo, conversando com amigos, carregando a pesquisa. Uhum, em todos os lugares, com certeza. Você começa a ver o mundo só por esse olhar, a gente fica meio obsessivo com a pesquisa. Um jeito de resolver isso, Bruno, que isso é uma questão paralela, que relaciona com essa, eu tinha o hábito, nos meus temas de pesquisa, eu sofistiquei isso quando eu estava fazendo doutorado, que meu tema era morte, então eu li toda a literatura de morte que me chegou às mãos. Quem gosta de série pode ver série, porque eu ficava menos chata. Você imagina você ir para, sei lá, socializar com os amigos, você só tem esse assunto para trazer. Né? A gente fica meio chato, né? Especialmente se o nosso círculo de relações ele não é totalmente acadêmico. Tem um exercício que eu faço com meus alunos de monografia, fazia com meus alunos de monografia, hoje com os meus alunos de estágio 2 e 3, que é pedir para eles escreverem o tema deles como se fosse conversar com uma criança, com, sei lá, com um melhor amigo de infância, mas que fez um curso nada a ver com o que a gente faz, e aí as respostas são as mais engraçadas, assim, e quase sempre são as mais transparentes, porque quando você tem que colocar o seu tema numa linguagem que não tem a pompa da academia, você comunica de um jeito mais interessante, você alarga a sua possibilidade de narrar o que você faz. Luciana, só a título de curiosidade, porque eu tenho alguns colegas que fizeram mestrado na UFMG, vários. E aí a disciplina de metodologia lá, o primeiro exercício que dão é para você fazer um vídeo de no máximo 2 minutos explicando sua pesquisa como se você estivesse explicando para alguém no ponto de ônibus, seja a pessoa que for. Então, assim, eles tentam colocar na linguagem acessível para todo mundo. Aí é o primeiro exercício que eles fazem lá. Legal. Então, quando eu fiz com a Lúcia Afonso metodologia, esse foi o primeiro exercício que ela deu, e hoje eu replico como orientadora esse exercício, que para mim foi super enriquecedor, né? Alargar as formas de narrar a sua pesquisa, elas ajudam muito, né? Nessa inquietação, Rose, que você compartilha conosco. Gente, muito obrigada por hoje. Eu fiquei muito professoral e estou saindo da sala e vou postar o conteúdo para a próxima aula, e no final de semana eu espero atualizar toda a página para vocês, tá bom? Viva o Canva! Luciana, agora quando que vai ser a orientação? Porque agora é feriado, pois né? Pois é, eu estou enlouquecida, Diego.
eu vou fazer uma devolução para vocês até sexta-feira, comentada no texto, e a gente agenda para a próxima semana. Eu sinto muito esse intervalo longo. Vocês devem estar chateados. Nada, é porque eu fiz algumas modificações, aí eu queria ver, enfim, em cada ponto, né, de crucial lá, para ver se talvez já trouxe uma melhoria, e, enfim, né? Aí está numa folha separada, aí eu queria ver se eu podia te enviar pelo Canvas, ou sei lá, por algum lugar. O melhor jeito de trabalhar, Diego, é... a Júlia está falando alguma coisa? Gracinha. Boa tarde, Carol. Diego, eu gosto muito de trabalhar com um arquivo só, todas as inquietações no arquivo só, compartilhado no Drive, porque eu entro e você entra, e a gente fica no mesmo arquivo. Então, as atualizações, elas não se perdem. Vocês estão acostumados a trabalhar com o Drive? O meu TCC foi assim, a Vanina também trabalhou, foi desse jeito. Você está acostumada, Rose, a trabalhar com o Drive? Então, pronto, fechou. Fechou, a gente faz isso. Você tem alguma sugestão de que eu faça alguma leitura, ou que eu busque algumas teses, então, algumas Ai, meu Deus, estou desamparando vocês, né? Não, só assim, eu já baixei. Eu sei também que você está sobrecarregada. Isso aí que a Rose está falando, eu já até baixei uma dissertação de que você orientou aí na PUC para mim, dando a lida para ver já como foi o esqueleto. Qual que você baixou, Diego? Eu tenho que, deixa eu ver aqui, tá aqui, salva. Eventos, exemplo. Achei da Ana Luísa Martins. Deixa eu ver aqui, se foi essa mesmo. Ana Luísa Martins, não foi minha. Não foi não. Essa aqui é outra. Eu baixei duas. Essa aqui foi outra. Deixa eu ver aqui. Só um minuto, deixa eu só abrir. Luciana Almeida Santos. Caminhos de vida. Itinerários terapêuticos percorridos por pessoas que tentaram suicídio. Mas a da Lu só deve ter introdução, porque ela pediu autorização para não publicar. Ela fez uma dissertação em forma de artigos. E os artigos foram submetidos. Então, você sugere algum, Lu, específico, assim, que você gostaria que a gente lesse? É verdade. Eu acho que eu tinha sugerido já, né, Rose? Você leu aquele texto da Andréa Cisleski? Você tinha me falado desse texto e eu ainda não baixei ele. Eu te mandei, né? Mas eu não, você me mandou, eu não li ele, eu só não li. Eu estou lendo um outro texto, mas eu queria saber de algum outro, assim, específico, como você já leu o nosso projeto, se tem algum específico que você queira que a gente leia. Por enquanto, não, Rose, eu quero seguir mais para e passo com vocês, porque antes dessas recomendações de leitura, acho que eu gostaria de fazer um ajuste nos objetivos, de ir conversando um pouco com vocês por lá. Eu acho ótimo, porque o meu, nossa, eu estou achando muito ruim. A gente pode tentar marcar, agora eu chego, assim, nesse horário, eu estou, tipo... Está exausta. Não consigo pensar mais. Não, tranquilo. Vocês conseguem se conectar amanhã, no final da manhã? Tipo, 11 horas? Sim, para mim dá. Para mim também. Então, vamos conversar amanhã de manhã? Tranquilo. Ótimo. 11 horas. Vai ser por onde? Desamparo. Pode ser por aqui mesmo. Eu abro a sessão. Eu não sei se vocês viram, mas vocês estão lá na disciplina Estudos Especiais Orientados. Sim. Eu criei uma abinha lá, Orientações da professora Luciana Kind. Aí coloquei lá umas coisinhas mais básicas, enfim, coisinhas, documentos nossos do programa. Eu já li isso. E ali que eu gostaria de ir postando também as indicações de leitura, sabe, Rose? Porque a gente vai criando registros ali. Eu devo abrir indicações de leitura para Diego, para Rose, para ambos, sabe? Tranquilo. Ótimo, tentando criar esse registro nosso lá. Mas aí amanhã a gente conversa, né? Então, beleza, e aí, então. Embora eu tenha aí 1 hora só de intervalo, mas a gente dá conta de conversar sobre
esses pontos mais cruciais, qual é a questão de pesquisa, como vocês estão construindo os objetivos, porque eles vão nos guiar em termos de qual leitura metodológica eu preciso de fato aprofundar, qual leitura teórica seria interessante aprofundar. E aí, Diego, eu entendo que você está testando essas possibilidades, né? E a gente vai construir junto, não se preocupe, tá bom? Tranquilo. Mas bom, faz Luciana, parte da obrigada. obsessão. Faz parte da neurose obsessiva. Então, tá. Se você está dizendo, eu vou acreditar. Tranquilo. Tenta descansar um pouco, Luciana. Obrigada, tá? Diego, eu acho que você devia ler a tese da Karine, sabe? Karine? Karine Regis Duarte, Karine com 2 N's. É com K? K. Karine. A tese dela já está lá. É Karine? Regis Duarte. Tá? Tranquilo. Beleza. Porque ela é esse caso que fez a leitura do discurso de ódio, etc. E sim, então vou ler ela. Tá? Vou ler ela, obrigado. Então tá, até amanhã, Luciana. Vocês amanhã. Tá bom. Até amanhã. Boa tarde. Tchau. Bom descanso. Tchauzinho.